conversar? Vamos, então vamos fazer o seguinte. A gente tem em mente que a humanização dos partos é algo que acontece no ambiente íntimo. E tem visto bastante isso, né? Dentro de uma banheira, em que o bebê nasce na água, entre outras simbologias que a gente cria um pouco na nossa cabeça. Mas é muito mais do que isso, pois a humanização é um processo e não um produto que nos é entregue pronto. No Plantão Médico de hoje, a gente vai conversar com o ginecologista Dr. Fabiano Elisei Serra, que vai falar um pouquinho sobre a humanização dos partos. E a gente vai fazer um comparativo também, falar de um documentário muito legal para você assistir em casa, que fala disso também, que é o Renascimento do Parto. Doutor Fabiano, que é chiquérrimo, veio elegantérrimo hoje para o Santa Receita, com pipoca e tudo! Eu vi a caráter, tô aqui já com uma pipoquinha. Seja bem-vindo, doutor! Obrigado, Abi. Gostou do estúdio hoje que tá diferente? Super entrando no clima já também, Abi. Eu super me empolgo com essas coisas temáticas. É gostoso, demais, né? E quando a gente começa a falar sobre isso, eu achei tão legal isso quando a Mayara falou, a gente pensou numa pauta específica. E é legal quando a gente fala de humanização, mas eu não gosto muito dessa palavra, sabe, doutor? A gente também não. Porque parece quando a gente deixou de ser humano. Isso Exato. É muito triste quando a gente pensa isso, não é? Exato, Abi. É que a humanização, ela veio para trazer pra gente um novo conceito sobre o parto, né? Ninguém nunca deixou de ser humano. Nenhum médico tratou uma paciente querendo fazer mal a essa paciente, né? Ou tratou o parto de uma forma aparentemente desrespeitosa, tendo consciência de que aquilo era desrespeito. Então a humanização, ela veio para trazer uma discussão, né? E essa discussão, ela vem sendo citada a todo momento, e é importante a gente poder falar isso na TV para o pessoal que está de casa ali nos assistindo, para a gente desmistificar algumas coisas e trazer conceitos que são realmente importantes. Quando a gente fala de humanização, eu até comecei ali falando sobre isso, a gente tem visto muito, né? As mamães, eu quero ter o filho em casa de um modo humanizado. Aí a gente pensa logo na banheira, né? Em ter, de repente, uma doula próxima. Só isso é humanizado? O que é um parto humanizado, doutor? Humanizado, Abi, e o pessoal de casa que está nos assistindo, humanização é quando a gente tem um respeito às decisões da mulher, né? Então, o principal quando a gente fala em humanização é respeitar o protagonismo. Quem vai parir não é a mulher? Então ela é responsável pelo seu ato de parir. E essa informação é muito importante para que a gente entenda que tudo que a gente vai fazer na paciente deve ser compartilhado. Então a gente jamais pode tomar uma atitude sem antes comunicar à paciente o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Ela tem que participar dessas decisões conosco. Isso é importante. Quando a gente fala disso, então a gente não está falando de tipos de parto. Não. Um parto, uma cesárea pode ser humanizada? Pode ser humanizada. Uma cesárea, e aí a gente vai ter que diferenciar os tipos de parto, né? Existe o parto natural, o parto humanizado, uma cesariana que pode também ser humanizada. Então a humanização do parto, ela diz muito mais em relação ao respeito que a gente tem pela paciente, por aquele momento familiar, do que necessariamente pelo ato em si, qual parto, qual via de parto é. Você acha, doutor, que a gente tem falado mais sobre isso? Porque algumas mulheres começaram a perceber que porque gerar um filho é algo divino, né? E é um momento especial. A mulher está passando por aquilo pelos 9 meses. E eu já ouvi muitas pessoas falarem, algumas amigas, é hora do parto, eu tô com medo da dor. Porque sempre é algo pesado, parece, para aquele momento. Sim. Que é um momento tão especial e único, né? Sim. Independente de como ele seja. Mas aí quando ele ainda é com um trauma, vamos dizer assim, com algo, o doutor gritou comigo, ou a enfermeira acho que não me entendeu, sei lá, eu já ouvi muitas pessoas reclamarem sobre isso. Quando a gente começa a entender isso, tem coisa errada, doutor? Sim, eu acho que o que a gente tem que entender, Abi, é que a humanidade passou por um processo. A gente tinha no passado mulheres que pariam seus filhos em casa, né? Todos os partos eram feitos em casa, por parteiras que tinham experiência, mas não tinham nenhum conhecimento técnico. Eram mulheres que eram treinadas para receber os filhos dessas mulheres. E o que acontecia no passado? Muitas mortes. Sim. Tanto maternas quanto de bebês. Com esse cenário montado de muitas mortes maternas e muitas mortes fetais e neonatais, o que foi feito? Institucionalizou-se o nascimento. Então tudo passou a ser intra-hospitalar. O problema é que com a entrada no hospital trouxe também um monte de invasibilidade na paciente. Começou a colocar soro, começou a fazer corte de episiotomia, começou a fazer pressão sobre a barriga cristelé, começou a tentar acelerar o processo do nascimento. Então tudo isso mecanizou um processo que deve ser natural. Hoje, o que a gente entende por humanização? A gente tem que entender que hoje a gente está tentando chegar no equilíbrio.
a gente pode ter um resultado bastante humanizado, completamente humanizado, intra-hospitalar. Né? Porque o hospital, ele te traz a segurança para uma situação de emergência. Sim. E não são todos os cenários do Brasil em que você pode ter um filho em casa, em que o hospital está ali do lado da sua casa. Às vezes você vai demorar 40 minutos, 1 hora, Exato. 1h30. Se for em São Paulo, vai pegar um trânsito ferrado. Então, na prática, não dá para ter um parto em casa, né? No Brasil, no Sim. cenário brasileiro, né? Então, a gente humaniza dentro do hospital, com toda a segurança. Porque quando vai tudo bem em casa, é maravilhoso, Abi. É lindo. Você fez no seu ambiente mais íntimo. O problema é quando acontece alguma coisa. Exato. Se o neném tem alguma anóxia, se tem uma hemorragia materna, se tem alguma situação em que o tempo conta muito. E se o tempo conta muito, imagina conviver com aquela culpa de tive meu parto em casa, meu filho hoje tem uma sequela por isso. Exato. Ou perdi uma mãe porque eu tive o parto em casa. Né? Então essas muito situações que a gente tem que pesar sempre na decisão. E eu acho, doutor, também que a gente tem que pensar no que é bom para todos, né? Todos nós nascemos. Então, todos nós passamos por isso, né? E ainda bem que estamos aqui. Mas, por exemplo, as pessoas falam, mas no SUS tem parto humanizado? Tem parto humanizado no SUS. É claro que a gente tem tentado melhorar, né, essas questões do SUS. Porque o SUS hoje oferece analgesia em muitos dos partos. Eu não vou falar que oferece para 100% das mulheres, sabe? Porque é uma situação às vezes meio complexa. Número de anestesistas, número de partos que o hospital faz. Mas a gente já sabe que o SUS tem quartos de PPP, que seriam aqueles quartos de pré-parto, parto e puerpério, em que a mulher às vezes disponibiliza de banheira. E se não tiver a banheira, por exemplo, ela pode ter um chuveiro quente. Então você tem situações e artifícios também para poder conduzir esse trabalho de parto de forma humanizada. A gente tem vários hospitais hoje que fazem práticas integrativas. Então as mulheres podem ter massagem, acupuntura, escalda-pés. Então, a gente tem muitos hospitais no Brasil caminhando por essa linha da humanização. É claro que isso é um processo que a gente tem aprendido, que a gente tem desenvolvido e que no momento, não vou dizer que 100% das mulheres vão ter um parto humanizado daquela forma mais descrita, mas como eu disse, humanização a gente fala muito mais de respeito. E se a gente tiver respeito, a gente pode ter o parto onde a gente quiser. Isso é muito legal. O Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Tem uma perguntinha. Doutor, além do benefício da escolha da mãe para fazer o parto humanizado, do benefício que traz para ela em relação... que às vezes a mãe ela sofre algum tipo de abuso durante o parto, a gente sabe que às vezes isso pode acontecer. Além desse benefício para a mãe, qual é o benefício para a criança em relação ao parto humanizado? Bom, o parto humanizado, Léo, quando a gente fala em benefícios para a criança, a gente institui... Quando a gente fala de humanização nesse sentido, a gente está falando das boas práticas escritas pela OMS, descritas na literatura mundial, nas diretrizes nacionais de assistência ao trabalho de parto e ao parto. Então, o que a gente tem como boa prática? Aquele contato pele a pele, então o neném nasceu, vem direto para o peito, para o colo com a mãe, fica ali em contato pelo menos 1 hora de vida. O clampeamento do cordão, ele não é imediato, então esse fluxo de sangue que vai da placenta para o feto, nesse momento após o nascimento, também dá um gás ali, porque o feto, pode parecer que não, ele passa por um processo também trabalhoso. O trabalho de parto não é só para a mãe. Ele está sendo espremido ali, sendo, né, enfim, a cada contração diminui um pouco o fluxo de sangue na placenta. Então esse feto também ele tem que estar preparado para passar por esse processo. Então quando a gente deixa esse clampeamento mais tardio do cordão, o que a gente chama de clampeamento oportuno, a gente promove uma oxigenação melhor desse bebê que acabou de nascer. Esse contato pele a pele estimula o vínculo materno-fetal, né, o materno recém-nascido, na verdade, e a gente estimula a amamentação na primeira hora de vida, que também pode aumentar o sucesso da amamentação ao longo do tempo. Então, são benefícios muito grandes que a gente não pode perder, Léo. Agora, a gente tem que lembrar que nem toda mulher vai poder passar por isso. Se a gente tem um neném que não respira após nascer, né, e não respira ou tem uma dificuldade, um batimento do coração um pouquinho mais desacelerado, se tem uma situação como prematuridade, se a gente tem algum cenário que contraindica isso, o mais importante é a gente oferecer assistência neonatal imediata, porque isso é que vai mudar o prognóstico. Então, a gente faz, sim, esse processo de humanização intraparto, desde que a gente tenha condições de fazer isso. É muito legal isso, falar do respeito, dessa coisa. Se você vá num médico que você confie. É isso. Eu acho que essa é a primeira coisa a pensar, né? Porque daí você pode conversar, doutor, gostaria, isso é possível? E confie, acredite no que o seu médico está te falando nesse bom sentido, de vocês serem parceiros nisso, né, doutor? E quando o AB não puder, porque a gente sabe que tem muitas mulheres em casa que dependem às vezes do SUS. Sim. E que, na verdade, elas vão ter ali o pré-natal numa unidade básica de saúde, que vai estar referenciada para uma maternidade específica, isso é lei, tá? Isso existe uma lei em que essa mulher
já sabe no início do pré-natal qual a maternidade que ela tem de referência e ela pode desenvolver um documento que a gente chama de plano de parto. Esse plano de parto, ela precisa primeiro estudar sobre parto para entender quais são os benefícios, os malefícios de determinados procedimentos e ela vai assinalando o que ela gostaria que o parto dela tivesse. Legal. Então, não gostaria que colocasse ocitocina se não for necessário, que é o sorinho. Não gostaria que fosse feito corte na minha vulva para o nascimento. Então, ela consegue determinar ações ali que norteiam a assistência ao trabalho de parto. Então, mesmo que ela caia num plantão onde ela não conhece o médico, ela tem um documento norteador que vai auxiliar também na conduta. É claro que tem situações, como eu disse, é um documento norteador. Existem situações que vão aparecer aí no trabalho de parto, né? Senão a gente não precisava da gente. Exato. Né? A gente está ali justamente também para orientar e falar, olha, nessa situação vale a pena um soro porque o trabalho de parto está parado, ou nessa situação vale a pena, eventualmente, passar um fórceps, que as mulheres se assustam muito, Sim. né? Mas o fórceps, muitas vezes, ele é salvador. Então, existem situações em que a gente precisa realmente discutir com a paciente e ela dá o consentimento para que a gente faça aquele processo para melhorar a assistência. É bem forte. E aí a gente precisa destacar alguns pontos que eu acho que são importantes e relevantes para a gente falar. Teve uma mulher que falou do parto natural. Sim. Né? Parto natural, para quem está em casa nos assistindo, é aquele parto que não há qualquer intervenção. Então, simplesmente, a natureza age. Né? Então, é um processo em que a gente vai ficar de mero espectador. A gente vai observar aquele trabalho de parto acontecer. Parto natural pode ser no hospital? Pode. Pode ser em casa? Pode, se for escolha da mulher. Não é o que a gente preconiza, não é o que o Conselho Federal de Medicina preconiza, não é o que o Ministério da Saúde preconiza, não é o que a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, preconiza, mas a gente também tem que respeitar a autonomia da paciente. Ela tem que entender que o SUS não vai cobrir um parto normal em casa, mas que ela tem o direito de ter o parto normal em casa. O Ministério da Saúde, inclusive, publica um detalhe sobre o parto em casa. Mulheres que são primeiro filho, a gente deve desencorajar e mostrar os riscos de se ter um primeiro filho em casa. Mulheres que já têm partos normais anteriores, aí sim, eventualmente, considerar que ela pode ter o parto em casa, desde que ela tenha uma equipe para assisti-la naquele momento e que o hospital seja acessível. Mas isso, gente, eu, Fabiano, se chegar uma paciente no meu consultório pedindo para ter um parto em casa, eu não faço. Porque eu acho que a gente também assume um risco muito grande de ter um bebê fora do ambiente hospitalar. Eu já vi muitos partos acontecerem que estava indo tudo bem, o foco é o coraçãozinho do bebê batendo. Estava batendo lindamente bem, a mãe estava bem, pariu, o bebê não respirou. Se eu não tenho uma assistência neonatal imediata, esse bebê fica sequelado. Então eu acho que a gente tem que entender também que existem riscos ao se assumir em se fazer um parto em casa. O que a gente tem que buscar, e a gente tem que chegar no equilíbrio realmente, é que a gente faça esses partos da forma mais humanizada do mundo dentro do hospital. Tanto que os hospitais hoje têm se esforçado para deixar as suítes de parto cada vez mais um ambiente como se fosse um ambiente de casa, com uma cama confortável, com espaço para caminhar, com um banheiro legal, com uma banheira que ela possa entrar na água quente e se aliviar da dor. Então, acho que é isso que a gente tem que buscar, esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E é mesmo, né, doutor? E acho que isso também é importante para a família, né? Em relação ao esposo também estar próximo, ajudar nas consultas, para conseguir também entender isso. Porque nenhuma mãe quer se colocar em risco e muito menos a vida do filho. É isso. Né? E a gente tem que pensar que a gente tem que agir da melhor forma, uma forma segura, de respeito. Em respeito ao trabalho, mas em respeito também à sua vida, você como mulher. E qualquer erro, né, doutor? E até ao filho, que ainda não tem direito de escolha. Nasceu. Exato. Que não tem direito de escolha ainda. Exato. Então a gente tem que lembrar que a gente tem que olhar para essas crianças também. Mas o que é importante, doutor, eu acho que é o que a gente está falando, começando, e eu acho que a gente devia falar mais sobre esse assunto, é o que as mulheres têm conseguido identificar, e isso independe de classe social, que a gente tem visto muito, né? Muitas mulheres que gastaram um bom dinheiro para fazer com o médico X e sofreram. Né? Então, acho que é importante a gente dar esse conhecimento para saber um pouquinho que tudo que não é respeitado pode ser uma violência. Perfeito. Né? E a mulher mesmo. Precisa identificar. É isso mesmo, a mulher precisa identificar e a sociedade tem que continuar cobrando realmente como tem feito, porque é isso que move as mudanças, né? Que faz com que as mudanças aconteçam de fato. Então, é o que eu falo, Abi. Cerca de 80% dos meus partos do consultório são partos normais. Você sabe, você me acompanha, você vê que são partos normais.
Mas tem mulheres também que chegam no meu consultório e falam que querem a cesariana. E expondo por A mais B os riscos de uns, benefícios de outro, etc e tal, se ela continua decidida pela cesariana, quem sou eu para questionar? É o direito, a autonomia dessa mulher. Ela também tem direito à cesariana. Né? Isso é importante. Então a gente tem que entender isso. É respeito, autonomia, protagonismo. São palavras que parecem batidas, mas elas são muito importantes. Quando a gente tem conhecimento, a gente sabe o verdadeiro significado das palavras. É isso aí. Senão a gente só vai falando por falar e não sabe nem o que está falando. Mas quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue pensar melhor, né, doutor? É isso aí, Abby. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, sabe? Eu acho que cada vez mais eu o admiro por isso. Acho lindo a forma como você fala das crianças, do cuidado que você tem com as mães. E é isso que a gente precisa, de pessoas e profissionais que gostam, que amam o que fazem, que acreditam nisso e pense no lado, né? Na pessoa do lado, no ser humano. Sim, sem dúvida, Abby. Eu acho que ter amor à profissão é realmente essencial para exercer não só a obstetrícia, né, que é a minha especialidade, mas exercer também a medicina como um todo. Tem que ter amor por o que faz, tem que ter amor por gente, tem que ter amor por pessoas, senão não dá certo. Não dá certo. Você aproveita para seguir esse doutor maravilhoso, que a gente gosta demais? Isso. Tem YouTube, tem Instagram, tá? Ó, o site doutorfabianoserra.com.br, o Instagram Dr. Fabiano Serra, que lá tem um monte de bebê lindo que o doutor coloca, e YouTube Dr. Fabiano Elisei Serra. Um beijo, tá? Obrigado, Come Abby. uma pipoquinha. Obrigado.